Nos últimos 2000 anos, uma das questões mais debatidas na história da espiritualidade tem sido a natureza de Jesus. Será que ele é Deus? Ou será que, em sua humanidade, ele trouxe uma mensagem distinta de ser uma divindade? Hoje, vamos explorar uma visão diferente sobre a figura de Jesus, utilizando conhecimentos esotéricos e textos antigos, conhecidos como evangelhos apócrifos, que nos apresentam uma perspectiva que diverge da visão convencional. Jesus de Nazaré é uma figura central em muitas tradições religiosas, sendo reconhecido como o Filho de Deus no cristianismo tradicional. Mas, e se a história não fosse tão simples assim? E se Jesus não fosse visto como uma divindade em si mesmo, mas como alguém iluminado, como um ser humano com uma missão espiritual muito além das interpretações dogmáticas? Para entender esse ponto de vista, precisamos olhar para além da Bíblia oficial, indo em direção aos evangelhos apócrifos e aos conhecimentos esotéricos. Para entender o que realmente foi ensinado por Jesus e como sua figura foi retratada nos primeiros séculos, é importante olhar para os evangelhos apócrifos. Estes textos, que foram excluídos do cânon oficial da Bíblia, oferecem uma visão mais complexa e multifacetada de sua vida e ensinamentos. O Evangelho de Tomé, por exemplo, nos apresenta uma versão de Jesus que não enfatiza sua morte e ressurreição como o centro da fé, mas sim seus ensinamentos sobre autoconhecimento, amor e iluminação espiritual, e em muitas oportunidades enfatizando o poder que temos dentro de nós. O Evangelho de Tomé contém 114 ditos atribuídos a Jesus, e curiosamente, esses ditos não são acompanhados por qualquer narrativa biográfica. Eles se concentram em verdades espirituais e práticas, como a busca pelo reino de Deus dentro de si mesmo, uma ideia profundamente esotérica. Em um dos mais famosos ditos, Jesus afirma: "Se aqueles que vos guiam vos dizem, vede, o reino está no céu, então os pássaros do céu vos precederão. Se vos dizem, está no mar, então os peixes vos precederão. O reino de Deus está dentro de vós." Este ensino reflete um princípio fundamental do esoterismo. A verdade não está em algum lugar fora de nós, mas dentro de nós. Jesus, então, é visto como aquele que aponta para essa verdade interna, e não como uma figura divina separada que precisa ser adorada. O Evangelho de Filipe oferece outra perspectiva interessante. Ele descreve a relação entre Jesus e Maria Madalena de uma forma mais próxima e simbólica. Ali, a ideia de casamento espiritual entre Jesus e Maria é explorada, representando a união de energias complementares e a busca pela unidade espiritual. A mensagem não está em um Deus encarnado, mas na experiência mística e na relação interior com o divino. A tradição esotérica, que engloba ensinamentos ocultos e mistérios antigos, também oferece uma visão intrigante sobre Jesus. A perspectiva esotérica sugere que Jesus não era Deus, mas sim um mestre espiritual que atingiu um grau elevado de consciência e entendimento. Ele seria, assim, um ser iluminado, um Cristo cósmico, mas não a figura divina de um único Deus, como ensinado pelas doutrinas mais ortodoxas. Nos ensinamentos esotéricos, a ideia de Cristo não é uma entidade separada, mas um princípio universal, uma energia divina presente em todos os seres humanos. Jesus, então, seria um ser humano que despertou para essa verdade universal, mostrando ao mundo o caminho para a iluminação. Em várias tradições esotéricas, o Cristo é uma consciência que transcende as limitações físicas e se manifesta na humanidade, para guiar os seres humanos a um estado de unidade com o divino. Nesse sentido, Jesus não é Deus, mas sim uma manifestação do Cristo, ou seja, uma energia divina que está acessível a todos. O gnosticismo, uma corrente filosófica e religiosa que floresceu nos primeiros séculos da Era Comum, também trouxe uma visão diferente de Jesus. Para os gnósticos, a salvação não é alcançada por fé,
em um Deus distante, mas através do conhecimento, gnose, uma sabedoria profunda sobre a verdadeira natureza do universo e do ser humano. Os gnósticos acreditavam que Jesus era um mestre que possuía esse conhecimento supremo e que sua verdadeira missão era revelar aos seres humanos que eles também podiam atingir esse estado de sabedoria. Jesus, então, seria um guia, um modelo, mas não uma divindade única e separada de seus seguidores. No Evangelho de Maria Madalena, que também tem raízes gnósticas, vemos Maria como a principal discípula de Jesus, e não Pedro, como é tradicionalmente retratado. Ela recebe ensinamentos esotéricos diretamente de Jesus, e esses ensinamentos falam sobre o autoconhecimento e a conexão com o divino interior. Uma perspectiva fascinante que aparece tanto na tradição esotérica quanto em diversas escolas espirituais antigas é a ideia de Jesus como um arquétipo. Em vez de vê-lo como uma divindade única e separada de nós, o arquétipo de Jesus se refere a um modelo universal de ser humano iluminado, uma representação do potencial divino que reside em todos nós. O arquétipo de Cristo não se limita a uma única pessoa, mas simboliza a luz interna que todos os seres humanos podem despertar. Em muitas tradições espirituais, figuras como Buda, Krishna e até mesmo outros mestres como Hermes Trismegistus são vistos como encarnações desse mesmo princípio universal, a realização da unidade com o divino. Jesus, como arquétipo, seria então alguém que manifestou essa sabedoria em sua totalidade, mas que a todos nós é acessível. Quando falamos de Jesus como arquétipo, não estamos negando seu papel histórico. Em vez disso, estamos dizendo que ele representa a possibilidade para cada ser humano alcançar a iluminação e a reconexão com o divino. Sua morte na cruz, portanto, não seria o sacrifício de um Deus, mas a manifestação do sofrimento humano e, mais importante, da transmutação desse sofrimento em luz e sabedoria. Se olharmos para as grandes tradições espirituais, veremos que figuras iluminadas como Buda ou Krishna têm histórias que seguem um caminho semelhante. Elas mostram o ser humano em sua jornada para transcender o ego e se tornar uma manifestação do divino. Jesus, dentro dessa linha, é um ser humano que alcançou a divindade, mas sua natureza divina é algo que cada um de nós também pode atingir. É importante reconhecer que a forma como entendemos Jesus hoje foi profundamente moldada pelas decisões políticas e teológicas tomadas pelos primeiros líderes da Igreja cristã e pelo Império Romano. O Concílio de Nicéia, realizado no ano 325 d.C., foi um desses momentos-chave em que se definiu a ortodoxia cristã. Nesse evento, a Igreja estabeleceu oficialmente a doutrina da Trindade, que proclamava que Jesus era Deus Filho, consubstancial com Deus Pai, e parte de uma divindade única. Antes desse concílio, havia uma grande diversidade de crenças sobre quem era Jesus. Alguns grupos cristãos viam Jesus como uma figura humana extraordinária, mas não divina. Outros acreditavam que ele era uma manifestação divina, mas sem a noção de uma trindade, como sabemos hoje. Foi nesse contexto que muitos textos foram considerados heréticos e excluídos do cânon, como os evangelhos de Tomé, Maria Madalena e outros que apresentavam uma visão mais simbólica de Jesus, sendo visto como um ser humano, e não como um Deus encarnado. Ao excluir esses textos supostamente heréticos e estabelecer uma visão uniforme de Jesus como Deus, a Igreja estava, na verdade, criando um dogma que se alinha com um modelo de poder centralizado, dessa maneira facilitando o controle das narrativas que beneficiariam suas ideias e objetivos políticos. A divinização de Jesus serviu para reforçar a ideia de um Deus absoluto e inacessível, ao qual somente a Igreja tinha o direito de interpretar e conectar os fiéis.
Esse processo de uniformização doutrinária não se limitou ao Concílio de Nicéia. Ao longo dos séculos seguintes, a Igreja continuou a suprimir textos que apresentavam uma visão mais flexível e misteriosa de Jesus, como os textos gnósticos e apócrifos. Esse ato de escolher a dedo quais escritos seriam considerados sagrados ou não, moldou e, de certa forma, manipulou a maneira como vemos a figura de Jesus até os dias de hoje. Em vez de encarar Jesus como uma figura divina separada de nós, podemos ver sua vida e ensinamentos como um convite à transformação e evolução espiritual. Jesus, no contexto esotérico, não veio para nos salvar como um ser divino externo, mas para nos mostrar o caminho de autoconhecimento e reconexão com o divino interno. Sua mensagem é clara: o reino de Deus não está em algum lugar distante ou inacessível, mas dentro de cada um de nós. Isso nos leva a uma das ideias mais poderosas presentes nos evangelhos apócrifos e na tradição esotérica: o conceito de que todos nós temos o potencial de atingir a iluminação e a união com o divino. Em vez de esperar por uma intervenção divina externa, Jesus nos ensina a despertar para a verdade que já reside dentro de nós. Ele foi um exemplo de como podemos transcender o ego, as limitações físicas e as crenças condicionadas para alcançar a consciência cósmica. A verdadeira mensagem de Jesus, portanto, não está em venerá-lo como um Deus distante, mas em seguir seu exemplo de vida iluminada. O Cristo que ele representa é uma consciência universal que todos podemos acessar, independentemente de religião, dogma ou crença. Se olharmos para Jesus como o mestre iluminado que ele foi, não como Deus no sentido tradicional, podemos então perceber que seu ensinamento vai além das fronteiras religiosas. Ele é um modelo de transcendência humana, de superação do sofrimento e de despertar para a verdade espiritual universal. Jesus, em sua verdadeira essência, não é um ser divino distante, mas sim um reflexo do divino que todos nós carregamos dentro de nós. Seu exemplo de vida, de iluminação e de conexão com o divino é algo acessível a todos. A mensagem verdadeira de Jesus é um convite para o despertar da consciência, deixando claro que cada ser humano pode alcançar a reconexão com o divino e a iluminação, através do autoconhecimento e da experiência espiritual direta, sem a necessidade de outras pessoas intermediarem esse contato. Em vez de esperar por um Deus externo, que possamos seguir o exemplo de Jesus e buscar a divindade que reside dentro de cada um de nós. Que a jornada espiritual seja sempre sua e que a luz interior de Cristo ilumine o seu caminho. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com um amigo que também precisa conhecer a verdadeira mensagem de Jesus. E não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal para receber mais conteúdos sobre espiritualidade, autoconhecimento e conhecimentos ocultos. Até a próxima!